Olá, bom dia, feliz domingo, nesta manhã, tudo bem, tudo jóia? Desde aqui, Três Lagoas, estado de Mato Grosso do Sul. Estou aqui passeando, mas aproveitando e também trazendo a mensagem de Deus aos nossos corações de uma forma toda especial. Deus é bom o tempo todo, Deus é maravilhoso. Eu louvo e agradeço a Deus nesta manhã por este dia, este dia que o Senhor preparou para nós. Um feliz domingo para todos. Que Deus possa estar abençoando a você que está me ouvindo, que vai me ouvir. Eu quero falar sobre as dimensões do Espírito Santo, as dimensões do Espírito. O texto base é Hebreus 5,14, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. E quando nós vamos falar sobre as dimensões do Espírito, nós temos uma fonte de recurso muito grande, que é a Palavra de Deus. E Deus nos deixou para que nós possamos receber as revelações necessárias para o desenvolvimento da nossa vida espiritual como verdadeiros filhos de Deus. E nós devemos, em primeiro lugar, exercitar os sentidos espirituais e estarmos prontos para toda a revelação e discernimento que o Senhor tem preparado para nós através do seu Espírito Santo. Quando nós exercitamos os sentidos espirituais, nós vamos penetrando neste mundo invisível de Deus e vamos percebendo o quanto o Senhor Ele tem preparado para nós. Nós podemos ver que o Espírito Santo, Ele é o Espírito da sabedoria, o Espírito do poder, o Espírito da graça, da misericórdia, da revelação. E o que nós podemos perceber é que cada dia nós necessitamos andar no Espírito. A Bíblia diz: andai no Espírito e não te satisfaçam os desejos da carne. Bom dia, Berto, tudo bem? Barto. E há um livro, Dr. Rebolho, e seu livro Dimensões do Espírito, da editora Sofá. Ele nos apresenta algumas riquezas espirituais. Eu quero seguir aqui, quando ele diz: a primeira dimensão é a do mundo natural. É uma das dimensões mais importantes, porque nela nós podemos manifestar aquilo que nós sentimos. E nessa dimensão espiritual, ou seja, natural, ela tem que estar aí com a essência do espiritual, e Deus vai nos dando aí uma vida de vitória nessa dimensão. Quando nós percebemos o mundo natural, nós vamos entender que o mundo natural é aquele mundo que realmente, das pessoas que não conhecem a Deus. Nesse mundo natural, nós vamos penetrando em muitas outras canalizações, e nesse mundo natural você vai entendendo o processo da ciência, o processo da educação, o desenvolvimento da natureza. Mas vejamos o mundo natural no sentido bíblico. Vou pesquisar aqui o mundo natural, sentido bíblico. Então vejo nesse mundo natural, no sentido bíblico, nós temos aí a natureza, né? E vamos... Oi, Mirna, tudo bem, querida? Estou passeando cada dia. Eu estou em Três Lagoas. E a natureza é uma obra de Deus, uma obra divina, calma, silenciosa. E nós aprendemos muito com o mundo natural, aprendemos muito com a revelação de Deus. O elemento da terra abrange todos os animais, as árvores, as montanhas,
as cavernas, as pedras, as plantas. E nós vamos estudando essa manifestação de Deus, essa manifestação do Senhor, revelação, e a terra ela expressa a força, a estrutura, o poder das obras de Deus. Quando nós estudamos o mundo natural, nós vamos penetrando no mundo da criação de Deus e vamos percebendo o quanto Deus ele é o nosso sustentador, o nosso governador, aquele que trouxe a criação, para nós. E nós temos 4 elementos naturais segundo a Bíblia. Nós temos o fogo, que purifica, aquece, ilumina, e na Bíblia o símbolo do fogo é utilizado para descrever a identidade e a ação de Deus. Pelo fogo, o Pai Eterno manifestou-se a Moisés e revelou-se como o grande libertador. E o fogo representa força, paixão, indignação profética. E alastra-se facilmente como se alastra uma boa notícia. Então veja, nós temos aí o elemento fogo. Purificação, aquecimento, iluminação. Nós temos a água que fortalece a vida, e segundo a Bíblia, onde existe água, há alegria, crescimento, fertilidade. 2 terços da terra são compostos de água. E Jesus, ele disse: eu sou a água da vida, aquele que tomar desta água nunca mais terá sede. Vejam que nós estamos trazendo isso aí para o lado espiritual. Nós temos a terra, que é a manifestação da criação. Os elementos da terra abrangem os animais, as árvores, as montanhas, as pedras, as cavernas, como nós já falamos. E segundo a Bíblia, a terra representa a força, a obra da criação. Oi, Valdir, bom dia. Bom dia a todos vocês aí. Nós temos o ar, que é a presença do Pai. O vento está em toda parte. E 3/4 da vida do nosso planeta depende do ar para que nós possamos respirar e nos alimentarmos. Segundo a Bíblia, o poder do Pai se manifesta por meio dos 4 ventos, pois ele sopra onde quer. E na passagem do Pentecostes nós vemos aí o vento soprando e o Espírito Santo sendo derramado sobre as pessoas através das línguas como que de fogo. Então, falando sobre essas dimensões espirituais, veja, nessa dimensão natural que eu expliquei aí, é muito importante para que nós possamos compreender como nós devemos entender a dimensão do Espírito e como discernir o bem e o mal através do Espírito Santo. Uma segunda parte, eu falei sobre a primeira dimensão, que é a dimensão natural. Segunda dimensão, a dimensão ouvir a voz do Espírito Santo. E nessa dimensão nós vemos aí a nossa alma, o nosso espírito, a nossa mente, as nossas emoções do nosso mundo interior que estão interligadas. E quando a barreira natural se rompe, o Espírito Santo se torna o amigo inseparável, que aí ele vai penetrando em nosso mundo interior, ele vai falando aos nossos corações, e nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Quando aquela voz interior fala aos nossos corações, nós temos tão somente que obedecer. E quando não obedecemos, nós sofremos sérias consequências. E o Espírito Santo ele está em nós, internamente em nós, morando em nossos corações. E ele nos guia, ele nos revela. Mário Lúcio, tudo bem? Ele fala com uma voz audível ao nosso coração. Isso muitas vezes pode acontecer através de uma revelação profética, pode acontecer através de um sonho, pode acontecer através do nosso sentimento. De repente, você está indo por um caminho e aquela voz interior parte dentro de ti, fala dentro de ti: olha, muda de rota, obedeça, porque de repente Deus está dando-te um livramento lá na frente. Muitas vezes, apesar de tantas experiências que eu já tenho, porém mesmo assim ainda eu desobedeço, porque esses dias mesmo algo aconteceu comigo que não foi legal, e aquela voz interior falava: olha, não faça isso, não faça isso, não faça isso.
de repente eu fiz, sofri sérias consequências. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Essa dimensão da voz do Espírito Santo, ela é muito forte em nosso homem interior. E uma terceira dimensão é visão por impressão. Essa dimensão já opera os dons do Espírito Santo e faz referência à intuição, à capacidade de você decifrar as mensagens no mundo espiritual. Em um nível mais profundo dessa dimensão, você começa a experimentar uma conexão divina muito forte. Você experimenta essa revelação de uma maneira fotográfica. Como de uma maneira fotográfica? Você pode perceber como mesmo até uma imagem. E a revelação, ela vem através do nosso sentimento também. De repente você olha para alguém, é como se passasse um filme na tua frente. É como se passasse uma série de imagens fotográficas de uma situação. E isso acontece muito através do Espírito Santo operando em nosso ser, em nossas vidas. E quantas vezes eu tenho recebido essas mensagens do Espírito Santo, eu transmito para as pessoas, porque o mundo espiritual, ele é invisível. Porém, para aquele que está em consonância com Deus, em harmonia com Deus, ele torna-se visível. E o mundo espiritual, ele é muito forte. Você tanto pode ver coisas concernentes a Deus, como coisas concernentes que não pertencem a Deus. É um nível muito profundo essa dimensão, em que as pessoas eles experimentam por meio da intuição, por meio da revelação, e você pode ter esta visão do mundo espiritual muito forte. E na realidade o mundo espiritual, ele é real, e há uma luta muito grande no mundo espiritual. A própria palavra do Senhor fala sobre governos, principados, potestades. Em Efésios, no capítulo 6, nós lemos sobre esse mundo espiritual, mostrando-nos como a nossa luta ela é tão grande, ela é tão forte, que a nossa luta, a nossa batalha nesta terra não é contra a carne, nem é contra o sangue, mas são contra os poderes, os dominadores deste século nas regiões celestiais. E diz Efésios capítulo 6, versículo 10, finalmente, continue a ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que vocês possam ficar firmes contra as astutas artimanhas do diabo, pois temos uma luta não contra a carne e sangue, mas contra os governos, contra autoridades, governantes mundiais dessa escuridão, contra as forças espirituais malignas nos lugares celestes. Então observem. Good night, how are you, my friend? Nós temos esta batalha, esta luta espiritual muito forte no mundo espiritual. Então vejam que essa terceira dimensão é uma dimensão por impressão. A quarta dimensão é êxtase e visão aberta. Este nível é maior que todos os outros, pois nela a pessoa não só tem a visão do mundo espiritual, como também você pode interagir com ele. É entender isso aí, é nesse nível que os decretos do mundo do Espírito descem à terra, estabelecendo profeticamente a vontade de Deus, mostrando-nos perfeitamente a vontade do Senhor através dos decretos espirituais, e que nós nos aprofundamos em uma visão maior, em uma visão mais ampla, tendo até a visão da realidade, vendo como se eu estivesse vendo esta Bíblia. É uma situação muito melindrosa, mas você tem um êxtase espiritual. Nós vemos, por exemplo, João, quando escreveu o Apocalipse, ele foi arrebatado em espírito e ele viu coisas grandiosas. Então nós temos muitas êxtases espirituais, muitos arrebatamentos em espírito, e nós vemos coisas grandiosas concernentes a Deus e coisas grandiosas, fenomenais,
entre aspas, do mundo maligno, né? Do mundo oposto a Deus, que é uma visão aberta muito grande. A quinta dimensão são os sentidos espirituais, não são profética que se pode alterar a quinta dimensão do mundo espiritual. E aqui o profeta declara, o profeta mostra, ele anuncia, aprisiona e derruba principados das trevas. E para vencer essa força espiritual, nós precisamos estar arraigados em um espírito de intercessão. É uma batalha espiritual fortíssima. Precisamos orar em todo o tempo, porque nós vencemos o mundo espiritual através da oração, através do poder de Jesus, através da autoridade que Jesus ele nos concede. Portanto, nós precisamos desse grande apoio do Espírito Santo para que nós possamos entender os sentidos espirituais. E como nós precisamos do discernimento espiritual para ver o que é de Deus e o que não é de Deus. O que acontece no mundo espiritual, queridos, é algo fortíssimo. A Rebecca Brown, ela fala como se nós tivéssemos uma terceira visão, como se nós tivéssemos um olho aqui, o olho aqui atrás. E, na realidade, o mundo espiritual, você vê além da fronteira, você vê além do horizonte, você, de repente, está orando por alguém, por telefone, e você vê o que acontece lá do outro lado. Isso tem acontecido muito comigo. Sexta dimensão, arrebatamento e viagens dimensionais. Aqui nos referimos a quando o espírito do homem é levado a uma dimensão fora do corpo. Sempre que isso acontece, Deus cuida do corpo físico, mas o corpo espiritual ele é levado pelo Senhor, é transportado. Uma vez uma irmã falou comigo, você tem o dom do transporte. Eu não pude entender, porque eu já tive várias revelações em que eu me transportava a um determinado lugar e eu vi coisas extraordinárias e coisas que depois no mundo real eu passei e eu já havia passado por aquela situação, já havia experimentado aquela situação. Ou pessoas que falaram comigo, olha, você orou por mim e eu fui curado, e na realidade eu nunca tinha tido contato com aquela pessoa. Isso é um arrebatamento de viagens dimensionais que nem todos aceitam esta explicação, mas o próprio Felipe lá de Azoto, ele foi transportado, né? Arrebatamento corporal é outra dimensão, a sétima dimensão. Aqui não falamos de visões, nosso corpo é mudado, onde as regras, as limitações naturais são quebradas, para que sejamos transportados do corpo e alma e espírito a uma dimensão espiritual, a um lugar geográfico, a um lugar celestial. Então, existe esse arrebatamento, né? E o homem daria tudo para teletransportar a matéria, mas não sabe como fazê-lo. Porém, o nosso Deus, ele tem essa majestosa sabedoria para que isso venha a acontecer. Então, vejam bem, eu falei para vocês dessas dimensões, as dimensões do Espírito. Eu vou recapitular aqui: a do mundo natural, ouvir a voz do Espírito Santo, visão por impressão, êxtase e visão aberta, sentidos espirituais, arrebatamento, viagens dimensionais, arrebatamento corporal. E para nós concluirmos, nós observamos Ezequiel 8, estendeu a forma de uma mão e tornou-me pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levou para a terra e o céu, e levou-me a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava o assento da imagem dos ciúmes, que provocara ciúmes. Deus, ele continua arrebatando as pessoas, ele continua dando experiências espirituais às pessoas, contanto que a pessoa ela possa dar esse lugar ao Espírito Santo. Isso, na realidade, já aconteceu muitas vezes comigo, tem acontecido comigo, e vamos viver nessa dimensão do Espírito Santo e deixar o Espírito Santo de Deus invadir os nossos corações, encher as nossas vidas. E se nós não vivemos na carne, vivemos na dimensão do Espírito Santo,
nós entramos neste mundo espiritual, mortificamos os desejos da carne e começamos a viver a influência do Espírito Santo em nossas vidas. Essa influência ela é muito linda, é algo muito sobrenatural, é algo que o homem carnal ele não pode entender, mas é importante que você viva essa dimensão do Espírito na sua vida e que você penetre nesta dimensão espiritual, experimentando aquilo que Deus ele tem para nós, ele tem para o nosso diário, o nosso dia a dia. Quando eu, através do Espírito, o Senhor vai operando em meu coração, operando em minha mente, operando nas minhas emoções, e eu vou entendendo qual é o processo de Deus para que eu possa ver o mundo invisível, ver o mundo sobrenatural. E como eu já disse antes, o mundo sobrenatural, ele não é fácil, mas quando eu vivo nessa dimensão do Espírito Santo, eu vou entendendo como o Espírito Santo ele vai trabalhando em meu coração. Quem vive segundo a carne, aspira as coisas da carne, mas quem vive no Espírito deseja as coisas do Espírito. Que nesta manhã você possa realmente ter compreendido o que nós transmitimos para vocês. Amém?